Eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandido. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo Prado PC. O tema de hoje é a deformação do analista. Então, roda a vinheta aí. E aí, gente, vocês se formaram? Como é que foi a formatura de vocês, né? Como analistas? A família foi? Pendurei o Quem diploma entregou o aqui no canudo? consultório. Pendurou? Então tem que mostrar, né? Pendurei, tá É aqui. assim. Não tá Começar vendo? com polêmica. Vamos começar com polêmica, porque eu acho que Eu ainda não me formei, não. Falta um pouquinho. esse é um tema que tem provocado bastante discussões, né, no Brasil, diante da proposta de se ter um bacharelado em psicanálise, de se ter formações, né, de um cunho universitário. E a gente tem visto muitas escolas se posicionando contra o bacharelado em psicanálise. E eu acho que esse é um tema importante da gente refletir, né? De que lugar poderia ser transmitida a psicanálise, ensinada a psicanálise numa universidade? Há espaço ou não há espaço numa universidade para o ensino da psicanálise? Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode destrinchar do que você traz, Nanda. Uma é o próprio título, né? Fala que é uma deformação. Então, isso implica um outro lugar, né? Do que esse lugar de diploma, de fazer um curso de psicanalista, né? Um bacharelado em psicanálise. E, inclusive, foi um título que a gente escolheu baseado no livro da Dominique Fingerman, que explica bem minuciosamente assim, essas questões que a gente vai destrinchar hoje, mas a deformação tem a ver justamente... O que se deforma, né? Acho que fica essa questão. O que se deforma é o sujeito enquanto neurótico, com as questões dele, né? E para se deformar isso, ele precisa estar em análise. Então, o primeiro ponto que aparece para a gente como... assim, necessário de se colocar, talvez, em primeiro lugar, um analista não consegue ocupar essa função de analista se ele não tiver passado por uma análise pessoal, né? Ele precisa ter Se ele não tiver deformado. ele precisa ter desconstruído algumas coisas para poder ocupar esse lugar do analista, que não é um lugar comum, né? Não é um lugar que a gente tem o hábito de ficar no dia a dia, não é? A gente não fala desse lugar, é um lugar difícil de ocupar, que implica estar sempre muito advertido dos riscos de não estar nesse lugar e da importância que tem isso, né, enquanto operação, né, no discurso analítico. Então, por que a gente fala que não dá para fazer psicanálise na universidade? Porque o que você precisa aprender para fazer psicanálise, para ser psicanalista, você não aprende numa faculdade. Você aprende no divã. O Lacan fala que não existe a formação do analista, existe a formação do inconsciente. Eu acho isso brilhante, né? O Freud, acho que em 1912, no Recomendações ao Médico, aos médicos que exercem psicanálise, né? Ele já apontava alguma coisa nesse sentido, quando ele falava que um analista, uma pessoa para se tornar analista precisa analisar seus sonhos, né? E aí ele fala também da questão da autoanálise, né? E fala da questão que às vezes um analista precisa de um outro analista para fazer a sua própria análise, para analisar os seus sonhos, né? Quando ele fala analisar os sonhos, a gente pensa que o sonho é uma formação do inconsciente, né? E aí eu acho que não é só analisar um sonho, é aprender a analisar os sonhos, é aprender a escutar o seu inconsciente, porque a partir do momento que você aprende a escutar o seu inconsciente, você pode vir a conseguir escutar o inconsciente do outro. Eu acho que ele, nessa época, não falava da formação do analista, né? Aí não tinha esse tema,
mas eu acho essa pontuação que ele coloca nesse texto importante para a gente pensar tudo aquilo que foi construído depois, principalmente com Lacan, que Lacan que vai enfatizar mais esse processo de formação do analista, né? Tudo que veio depois e que está em voga até hoje, em discussão até hoje, né? Como que o analista se forma. Freud fala sobre a formação do analista estando ligada à arte, né? Ele coloca um monte de coisa no pacote do que o analista precisa estudar para se tornar analista. Mas ele faz uma colocação que é muito necessária quando ele fala assim, olha, se o que a gente faz em uma análise fosse só traduzir, né, o que a gente está vendo ali do sujeito, né, se houvesse uma regrinha para dizer, olha, está fazendo assim, então isso é histeria, porque toda histeria funciona desse jeito e tal, o paciente não precisaria fazer análise, né? Ele podia ler um livro especializado em histeria, ele ia curar o problema dele e estava tudo certo. Mas não é isso, porque não é a histeria enquanto entidade, a histeria, não, é o que essa... Às vezes até é, mas aí já é um assunto para outra. Não, No mas sentido pombagira de falar. Mas, o que é essa... Como que essa estrutura ganhou forma para aquele sujeito X? Porque para Y a forma já não é a mesma. A fórmula também não é a mesma, que é outra fantasia, né, inclusive. Mas isso é muito importante da gente frisar, do porquê que o estudo não basta, né? Não basta, porque a análise é um convite para você escutar o seu inconsciente e para você abdicar do lugar de sujeito quando você está lá como analista, né? Você só consegue ocupar esse lugar com esse treino, vamos dizer assim, né? Com essa coisa que você só aprende no real. A análise pessoal, né, convoca coisas do real ali. E isso tem um outro ponto que me fez pensar assim, a coisa da autoanálise é engraçado, porque o que é uma neurose, né? Uma neurose é você interpretar mal pra caramba as coisas. A neurose é basicamente formada por interpretações equivocadas, vamos dizer assim. Uhum. E o analista está o tempo inteiro, né? Quando o sujeito, o neurótico está em análise, o analista está apontando para ele: olha, você interpretou assim, mas talvez. Não precisa colar isso. Você pode interpretar de outro jeito, você pode fazer outra coisa. Então, qual o perigo, né, de uma autoanálise, vamos dizer assim? O perigo é que a gente não sabe interpretar mesmo quando se trata da gente. Porque Isso quando o ouvido não fecha, né? Porque Isso. por exemplo, tem uma vez eu estava atendendo, muitos anos atrás, eu estava atendendo um paciente e ele disse algo que me causou uma impressão muito forte, assim, uma angústia mesmo, bastante pesada, né? Eu diria até que foi um início de uma crise de angústia. E eu não tive condições de ouvir, né? Justamente por isso, quem estava ali é um neurótico que apareceu, né? Apareceu a minha neurose, né? Apareceu algo da ordem da minha neurose. E o que eu fiz, o que eu pude fazer, levar isso, eu vou te falar que não foi nem para supervisão, foi para análise mesmo, né? A gente pode falar da supervisão em outro momento, assim, que também faz parte dessa deformação, dessa formação do analista. Mas eu levei, né? E a partir do momento que houve mais um passo em direção a um conhecimento maior em relação ao meu sintoma, ao meu inconsciente, né? Uma maior familiaridade com esse inconsciente, né? Se dissolveu essa angústia, né? E eu pude ouvir e ser um analista de novo para aquele paciente, né? Então, eu acho que só nesse exemplo você já vê a impossibilidade de se transmitir isso numa faculdade, né? Num bacharelado, né? Como é que é possível? Isso. Quando eu estava falando assim da coisa, né, da dificuldade de interpretar que a gente tem enquanto neurótico, né, dos equívocos que a gente faz, eu fiquei pensando também em outra coisa que a gente só consegue, vamos dizer assim, né, descolar disso se a gente tiver trabalhado várias vezes o sentido disso em uma análise. E o que a gente trabalha em análise, a gente não pode esquecer nunca, que é da ordem do eu não quero saber sobre. O assunto que surge nas análises, assim, Um impulso à ignorância, né? é sempre algo que vai muito contra o prazer, assim, e a coisa do eu, né, a coisa do narcisismo, porque aponta furos,
porque aponta que tem questões que você não está lidando bem, porque aponta onde você derrapou ali, você não deu conta, né? Onde falta. Isso é difícil. Então, a autoanálise aí fica complicada de novo, porque o que a gente trabalha em análise é sobre não querer saber. E o que faz a gente conseguir saber, querer saber, mesmo não querendo, é a transferência. Né? Então, esse ponto que eu ia tocar, porque a gente fala assim, Freud fez a sua autoanálise. Será? Porque ele era o analista zero. Mas será? Ele faz, sim, mas ele direciona muitas questões nas correspondências com Fliess, né? Uma transferência, não sei, a gente pode pensar aí numa transferência com Fliess, porque eu acho que uma análise, ela se dá no processo de transferência, né? Sem transferência não há análise. E eu acho que esse processo do Freud de autoanálise não é bem uma análise dele sozinho, né? Ele fazia e trocava essas questões com Fliess, as correspondências dele aí, porque, inclusive, a gente não pode esquecer, eu não sei aonde que ele fala isso, mas é Freud que fala, que o que se aprende em transferência não se esquece. E aí sim se aprende psicanálise. A psicanálise se aprende no processo analítico e em transferência. Não é numa grade curricular, numa matéria específica, numa disciplina A, B e C que você vai aprender. Mesmo porque, vamos ser sinceros, alguém lembra aqui das matérias do ensino médio, matemática, seno, cosseno? Alguém lembra disso? Não lembra. Nem não sei nem como é que se escreve essas palavras. Mas também a gente precisa frisar, óbvio, né, que não se faz analista na formação, não faz a formação de analista na universidade por tudo que a gente está dizendo aqui. Mas é preciso dizer também que só análise pessoal não faz um analista. Você precisa estudar. Em algum momento, você vai precisar estudar sobre. Agora os preguiçosos foram tudo embora, lá, tá todo mundo embora. É aí que eu ia entrar, retomando o que o próprio Freud fala, né? Enquanto um tripé de formação, em que esse tripé é sustentado pela análise pessoal, pela supervisão e pelos estudos. É curioso porque Lacan ainda faz uma quarta proposta, a proposta do cartel. Ele vai no sentido exato de promover que um pequeno grupo possa se juntar em torno do desejo de estudar sobre um tema e que não seja baseado na figura de um mestre. Então, propor um cartel e propor uma figura dentro de um cartel chamada como mais um, vai na direção de que a cola não se estabeleça entre os participantes desse grupo. Então, eu acho que só daí a gente já tem uma boa visão do que seria a ideia da deformação, que não é sobre se juntar em torno de uma entidade, de uma instituição, e sair de lá com um diploma e se dizer psicanalista, mesmo fazendo parte de uma análise pessoal ou somente de um curso de bacharelado, como é o que agora a gente está discutindo. Então, eu acho que é bem importante que a gente pense, né, de que lugar acontece essa deformação. E o que de fato a gente pode pensar enquanto uma formação em psicanálise. E aí já fica-se também uma pimentinha, né, para a gente se pensar que é uma formação contínua. Por mais que um analista leve a sua análise a cabo, o estudo, a prática, a pesquisa, ela permanece. Seria uma faculdade bem cara, né? Se tivesse até o fim da vida, né? Uma faculdade bem cara. É uma eterna investigação, né? Quando você fala do cartel, mais uma vez está em jogo a transferência, né? Porque esse grupo se junta para uma transferência de trabalho. Transferência sempre em jogo, né? Uma transferência ao tema de estudo que aponta o desejo, né? Mas uma transferência de trabalho que não é uma transferência de suposto saber, mas de uma outra ordem. Exatamente. Suposto construir um saber, eu diria, né? Ótimo. É isso que a gente supõe no cartel, é isso. Mas é interessante que isso que o Luiz estava falando, me lembrou, assim, uma questão que me parece interessante de comentar. Quando a gente fala, né, de uma formação acadêmica, né, um bacharelado, a gente tem tempo. Um tempo X, onde a gente vai estudar tal matéria, né? Onde a gente precisa fazer prova.
E aí eu fico pensando assim, se a gente lida com tempo lógico, como é que a gente estabelece um tempo para a formação do analista, né? Então, É. a coisa de falar da formação do analista implica, obrigatoriamente, a gente voltar a colocar em pauta a questão da diferença, a questão do singular, que é isso que a gente veio trabalhando até hoje aqui no papo, né? E O a que me queda de um soa ideal, né? O diploma, né? Significante, né? Diploma e analista, agora me formei um analista. Isso implica num ideal, né? Uma coisa idealizada, né? E a deformação é justamente a deformação dessa imagem do ideal, né? Uma queda do ideal, que é tudo que a psicanálise vai na direção, né? Da queda desse poder, desse ideal. Isso, e isso também me faz pensar, será que uma psicanálise, né, uma instituição que propõe um bacharelado em psicanálise, será que o que vai ser produzido ali vai ser uma psicanálise a serviço do discurso capitalista, no sentido de vamos pagar e obter um certo saber e seremos os detentores desse saber? É sobre isso uma psicanálise? Bom, me causa muito estranhamento. É uma questão, sim. Até porque a ciência, atualmente, ela... Bom, atualmente não, a ciência exclui o sujeito, né? Tem uma coisa do... Né? Por exemplo, o corpo, que a gente vem falando tanto aqui nos episódios, né? Não é visto pela ciência, como a gente já falou aqui, como um amontoado de significantes, né? É de uma outra ordem, por exemplo, né? Então, a pesquisa se dá também de um outro lugar, né? Um lugar de analista, né? Acho que, inclusive, o Luciano Elias fala que a gente tem que chamar de um pesquisante, um pesquisador com um analisante. A gente fica no lugar de analisante quando a gente quer pesquisar e saber de algo, né? Tem tudo a ver mesmo, né? O desejo de saber. A gente pesquisa sobre coisas que tocam a gente também, né? Então, assim, não é Isso, por aliás, bem acaso. lembrado. É isso aí. Por isso que eu acho tão interessante ouvir de pacientes, eu mesmo falar em análise, eu acho muito interessante falar dos temas que a gente escreve, né? Dos trabalhos que a gente faz, né? Qual é o tema do mestrado, do doutorado, o que está falando, qual é. Às vezes até sou estranho, porque eu vou falar disso. Mas está falando tudo, né? Está falando muita coisa, porque a gente está Sim. falando do nosso sintoma, onde a gente se reconhece ali, né? Da pesquisa que a gente quer fazer, né? Sobre o que a gente quer saber. Fala, inclusive, de como é que a própria teoria e a própria análise recortou o sujeito, né? E como é que isso se desdobrou Sim. nesses significantes de pesquisa. Então, Ah, como é tudo a que... ver com o nosso papo hoje no cartel da Nanda. Tudo a ver, tudo a ver. Como é que a experiência foi captada, né, por esse sujeito? O que fez questão? O que não fez? Como é que isso se desdobrou em temas de doutorado, de mestrado, de pesquisa pessoal, enfim. O Lacan, ele fala, quando ele está falando de formação do analista, ele fala assim, é preciso que cada um crie a sua própria psicanálise. E isso evoca, assim, aquilo que o Luiz falou lá no primeiro episódio do papo, quando ele falava quantas psicanálises existem, né? Então, esse recorte que a gente faz do teórico, se a gente está em análise, fazendo um trabalho pessoal, quando a gente vai recortar a teoria, a gente recorta de acordo com o lugar que a gente ocupa, né? Com as questões que a gente tem, com os sofrimentos que a gente tem, enfim, com nossas questões pessoais enquanto sujeitos em análise. Eu acho que essa questão é muito importante porque é uma questão assim, né? Como é que a gente pode produzir e transmitir um ensino da psicanálise sendo coerente com essa deformação? Essa é a pergunta. E Lacan tenta responder essa pergunta, responde essa pergunta através dos dois dispositivos, que é a escola e o passe. E o cartel, né? Que tem o cartel do passe. Já me adiantei para o passe. Mas, assim, o cartel e a escola são os dispositivos que permitem que você possa falar do lugar singular, que permitem que você possa falar do lugar dessa deformação. Essa é a diferença que a gente aponta entre o grupo de estudo e o cartel. No cartel, o que a gente faz quando a gente faz cartel é tentar não cair nessa armadilha do grupo onde tem um líder que sabe tudo e o resto está só repetindo a voz do líder.
né? O que a gente faz em cartel é o contrário, furar ali, causar desejo para as pessoas irem construindo esse saber, né? E cada um vai construir de uma forma. E isso é interessante de ver no cartel, porque a gente está estudando o mesmo tema, lendo os mesmos textos, e cada um vai recortar o texto de uma forma muito singular, né? Eu acho que é o Luciano que fala, não lembro agora em qual texto, acho que não sei se é no conceito sujeito, não lembro agora. Ele fala que uma pesquisa em psicanálise, uma investigação em psicanálise, e a gente pode colocar, né, tanto na análise pessoal quanto numa universidade, no mestrado, no doutorado, o sujeito ele perpassa a pesquisa e pela pesquisa também é perpassado, que é justamente isso que a Juliana está falando, né? O que te leva a escolher o tema X, Y, Z. E aí vocês estão falando, e eu estou pensando aqui que isso foi um tema de discussão no semestre passado, numa aula de pesquisa em psicanálise no mestrado, e eu lembrei de um texto do Freud, que é sobre o ensino da psicanálise na universidade, de 1919. Então, quer dizer, já em 1919, essa discussão já estava, né, em voga, e aí ele pergunta, ele coloca que a questão da conveniência da psicanálise nas universidades, ela pode ser vista por 2 pontos, pode ser considerado por 2 pontos de vista, né? O da universidade e o da psicanálise. Né? E que sim, já trazia os discursos, né, que o Lacan ia elaborar, mas exatamente, exatamente. E que, assim, sim, pode se estudar psicanálise numa universidade, mas que o psicanalista vai prescindir da academia, da universidade. Isso já em 1919 ele falava isso, não é uma discussão de agora. Mas olha que curioso, porque somos 4 psicólogos e 4 psicanalistas, né? Então, o que eu quero falar com isso? De que, de alguma maneira, foi através da graduação em psicologia que tivemos acesso à psicanálise. O que aconteceu? E aí eu falo em nome próprio. Eu topei com um professor que ensinava a matéria de psicanálise, mas que sustentava definitivamente uma ética e uma política. Então, assim, ele não sustentava a ideia de ser um mestre. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi para ele uma referência do tipo, nossa, eu preciso muito começar a ler algo de psicanálise. Ele disse assim, eu tenho um livro que você vai gostar muito. Aí eu falei, qual é? Vai lá na biblioteca e pega o volume 24 da obra de Freud, que lá você vai ver o que você vai querer. E eu fui lá achando que era assim, o livro das respostas, na verdade é o livro do índice. Das perguntas, é o livro das perguntas, amiga. E eu fiquei assim, nossa, mas o que eu quero, né? O que eu vou fazer com isso? Mas assim, isso já aponta uma outra lógica, não é então leia isso, isso e isso para você saber sobre isso, isso e isso. Não, a lógica é o que você deseja. Não é o que eu desejo. Então, assim, é desse lugar que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente diz, ótimo, então vocês estão sendo contra um bacharelado em psicanálise. Como você se posiciona com relação ao ensino da psicanálise hoje nos cursos de psicologia? Eu sei que tem alguns outros cursos também, que tem algumas matérias relacionadas, mas definitivamente eu acho que são lógicas bem diferentes. E eu acho que tem umas coisas importantes aí para a gente destrinchar, porque assim, a psicanálise não tem uma garantia, né, assim, de formação. Tipo, agora tem o passe, né, que é uma autorização, assim, de certa forma, quando o Lacan fala, né, o psicanalista se autoriza de si, de alguns outros, passa pela escola, né, passa pelo passe, tem uma questão, mas ser analista é também você entender que você está sempre sozinho e é um risco seu que você está fazendo no seu consultório, né? Tudo isso tem implicações. Mas a gente não pode também cair numa coisa muito complicada de dizer que só podemos falar de psicanálise nas escolas de psicanálise fechadas e, assim, a psicanálise ela não pode servir só para formar analistas, né? A psicanálise tem um poder, assim, de falar de tanta coisa que tanta gente quer saber sobre, por que a gente vai falar de psicanálise só nas escolas de psicanálise? É preciso entender o que cada um desses passos representa para a psicanálise. A escola de psicanálise é um lugar importantíssimo, porque é o lugar onde você vai trocar.
E é o lugar, já que você estava falando da ética e da política, né, Nanda? É o lugar que você vai concordar quando você fala assim, vou fazer parte dessa escola, você está assumindo que a posição ética e política dessa escola tem a ver com algo que você sustenta. O que não implica você ter o mesmo discurso teórico de todas as pessoas da escola, né? Você pode ter pensamentos que divergem dentro da ética e da política que você está guardando ali. Então, a escola tem um papel importantíssimo de sustentar o desejo, de sustentar o seu desejo de continuar na psicanálise, de estudar, sem apagar a sua singularidade, sem dizer para você, olha, vou te explicar. Quando ele falou isso, ele queria dizer isso, ponto. Não, sabe? Não é fechadinho. É uma pergunta, como você entendeu isso? Então vamos pensar. E às vezes a gente passa anos assim lendo. Eu sempre brinco assim, eu falo, eu tenho certeza que os livros de Lacan têm alguma magia que alguém de madrugada abre meus livros e escreve coisas por cima, porque a gente pega o livro para ler e tem umas frases que eu falo assim, gente, eu já li esse livro 20 vezes, eu nunca vi essa frase, não é possível. Né? E cada vez que a gente volta no texto, é um outro insight, é um outro olhar. Porque a nossa posição subjetiva está o tempo inteiro mudando. Então, a forma como a gente lê está o tempo inteiro mudando. Né? Isso é muito engraçado, é muito curioso e importante. Eu Assim. acho que isso anda também junto com o seu percurso de análise. Tem alguns momentos que você lê algo que você não consegue entender porque você ainda não conseguiu elaborar, trabalhar isso na sua análise. A partir do momento que você passa, né, leva isso em análise e trabalha, talvez você consiga enxergar de uma forma diferente. Por isso que não há uma psicanálise só num divã, né? Tem que ter a teoria também, e também não há uma psicanálise feita só de teoria. Freud falou lá nos textos técnicos, né, que o tratamento e a investigação coincidem. Eu ia voltar nisso que você falou, Ju, com relação à escola, e aí me fez lembrar o texto da proposição, né, de Lacan, quando ele fala sobre a autorização do analista. E ele coloca sobre o analista autorizando-se a si mesmo e por alguns outros. Então, por esse lugar, que é o lugar da escola, que ele coloca que também é uma base, né, ele vai falar isso lá no Seminário 11, onde as pessoas, os analistas em si, eles se reúnem, né, em torno ali da psicanálise, cada um mantendo a sua singularidade, mas de forma que também possa haver troca, que possa haver produção de conhecimento, porque é isso que a gente faz quando a gente lê, quando a gente debate, quando a gente faz cartel, quando a gente é atravessado pelos fenômenos da nossa época. Então, eu acho que a psicanálise se mantém viva exatamente por isso. Então, pensar, por exemplo, a formação do analista, pensar o dispositivo da escola, pensar os dispositivos, cartel, passe, eu acho que são formas da gente pensar que, se não há garantias na formação, há a garantia de que, ao menos a psicanálise fez efeito. Então, se ao menos fez, estamos aqui em torno de mais alguns que também foram atravessados pela psicanálise, e estamos juntos aqui pensando sem a figura de um mestre, que dite regras, ou que dite saberes, enfim. Eu acho que é isso que incomoda, Fê, na psicanálise, sabe? É isso que causa, que incomoda e que o tempo todo quer se padronizar, porque quando se abre para subjetividades e para construções, né, isso pode, na questão dos controles, isso pode se perder um pouco. Eu acho que talvez seja um dos pontos que leva a psicanálise a incomodar tanto. Mas isso que eu acho interessante a gente pensar no cartel, porque até hoje mais cedo, talvez a gente estava falando isso no cartel, né, Ju? Essa coisa da figura do mestre, né? Então, o próprio cartel, se ele trabalha com a lógica de que não haja cola, de que essa figura do mestre seja destituída, então, me parece que é um aviso de que devemos estar atentos a isso. Porque um mestre é feito a partir de duas posições, um que ocupa o espaço e outro que atesta. Então, assim, se estamos atentos a isso, advertidos de que sabemos que vamos sempre voltar para esse ponto, porque a gente sempre vai precisar de um mestre,
Então, assim, se estamos advertidos, a gente se relaciona de um outro lugar, não mais desse lugar de servidão. Isso que você falou, uma frase assim, Nanda, que você falou, né? É isso que precisa para manter a psicanálise viva. A psicanálise, ela tem que ser viva, porque ela tem que ser dialética, ela tem que estar viva, ela não pode ser paralisada, ela não pode ser uma frase com a verdade absoluta, né? Ela é sempre meio dita, então tem sempre mais alguma coisa que a gente pode dizer, questionar, né? E se ela nasce da clínica, a clínica é viva. Então a gente também está o tempo inteiro se perguntando a partir do que surge no nosso consultório e a partir de como a gente está escutando esses sujeitos, né? A psicanálise precisa ser viva. E isso implica em abrir, né, espaços para que ela respire, para que ela se renove, para que a gente não corra o risco de paralisar aí em alguma coisa que acaba virando sei lá, um dogma, né? Uma certeza absoluta. Então, Sim, a extensão, né? A extensão da psicanálise, porque a gente está falando muito da universidade, mas a psicanálise também, sim, a gente pode discutir ela nos hospitais, nas escolas, enfim, nos Nas CAPs, né? redes, né? O que a gente Na está saúde fazendo mental. aqui hoje? Nas redes. O sim. que a gente está Nas fazendo aqui? redes, olha aqui, né? A psicanálise ela não é uma coisa dogmática de igreja e de currículo. Ela tem a questão, ela vai para além dos muros das instituições, né? Tanto que você tocou no ponto, Luiz, a psicanálise é intenção e extensão. Mas é Sim, exatamente sim. isso a proposta quando a gente pensa Lacan, na época, produzindo seminários e trocando com matemáticos, com filósofos, sociólogos, o que já nos dá a notícia de que, olha o quão rico pode ser a psicanálise, promover esse diálogo. Os psicanalistas, eu vou agora, né, nos responsabilizar enquanto psicanalistas, promover esse diálogo com as outras áreas do saber, para poder, de fato, fazer com que a gente possa construir um novo saber sobre as coisas que a gente pensa, sobre a clínica, sobre o que a gente ouve, sobre como é que a gente mesmo é atravessado pela psicanálise e pelos fenômenos da época atual. Então, assim, é preciso que a gente esteja aberto a diálogos, mas é preciso também que a gente saiba que em momentos vão haver limites, e tudo Sim. bem. Mas eu acho que a psicanálise morre, né? Assim, onde a gente não pode questionar mais. A psicanálise só existe quando a gente se questiona, porque quando eu estava falando dela ser viva, é isso, tem alguma coisa que precisa pulsar, que precisa te movimentar, que precisa ser colocada em questão. Porque o normal, né, que é uma palavra que eu odeio, mas assim, foi o que me veio agora, mas eu queria falar no sentido do banal, assim, do comum, do Normal. esperado, né? O esperado, né, o que a gente está acostumado a ser dentro de uma sociedade, é esse lugar de ficar esperando alguém que vai dar as respostas, de esperar o mestre, de repetir falas que a gente acha bonita, inteligente, e a gente repete, aí se pergunta mais um pouco, a gente não sabe o que quer dizer, mas é bonito, fala aqui. Então, a psicanálise não tem a ver com isso, né? A psicanálise tem a ver com como é que isso que está escrito aqui nesse texto bateu em mim, né? O que eu recorto desse texto? Senão a gente vira assim, analista robô, né? A gente sai, e é uma coisa completamente nonsense, porque não tem como você imitar um estilo de um psicanalista, né? O estilo, que quando a gente fala de estilo do analista, é sobre isso, sobre você só pode ter um Mas, estilo a partir do momento que você toca em algo que é muito singular seu. É a partir mas do desejo do inicialmente tem analista. uma certa herança, não tem? Uns traços assim, não diria imitar, mas uma herançazinha, eu gosto dessa palavra, uma herança do seu analista para você em algum momento, né? Isso pode até cair, assim, né? Você vai adquirindo o seu estilo e tal, mas no início tem, sim, eu acho, assim, né? Uma passagem né? Nessa formação, deformação, né? Como eu gosto de dar aquele exemplo que Mas eu falei já para vocês uma vez de eu estar atendendo e baixar o sotaque da minha analista na época, de baixar um sotaque, assim, na, durante o atendimento de uma paciente. Né? Então, não sei, alguma coisa que passa, assim, não estou dizendo que vai durar para assim, vou ficar imitando exatamente aquele modelo, porque a gente está em outro discurso, né, assim, né? Mas tem uma passagem de bastão, assim, meio que às vezes parece, assim, aparecem alguns traços.
E esses traços vão caindo depois. Eu acho que o traço que aparece tem a ver com como você interpretou a atuação do analista, tem a ver com, né? Não pode ser um copiar-colar, né? Tem que ser isso me bateu em algum lugar que eu vou levar isso para Que minha cabe vida. aqui, não, digo que Né? cabe aqui nesse tratamento com esse paciente, por exemplo. Porque aí a gente entra no campo que a gente pode falar até aqui do desejo do analista, né? Por exemplo, eu acho que quando baixou essa coisa e me falei esse sotaque, por exemplo, eu acho que foi isso, foi algo da ordem do desejo do analista, né? Algo que aconteceu na minha análise, né? Que foi muito caro a mim e que eu desejo transmitir a esse paciente. Mas é curioso, porque com o passar do tempo, isso realmente vai caindo. Eu acho que para todo analista que né, se encontra no processo de formação e tal, eu acho que há um momento, sim, da identificação com o analista. Eu acho que é preciso, porque muitas das nossas identificações vão caindo, e isso não é fácil. Então, é como se a muleta que sobrasse fosse essa, né? Então, na hora da atuação e na hora da angústia, o que sobra é essa, eu vou repetir esse traço. Mas quando você se coloca em questão, isso é meu ou isso é só uma repetição? Então, você vai começando a depurar esses pequenos traços, eles vão caindo para que se surja esse estilo, para que se assine esse estilo. Né? Sim. É mais uma deformação no processo de formação, né? Até porque para Os você... ideais vão caindo, né? Mas para você se separar do analista, você precisa ter se alienado em algum ponto. É disso que eu estou falando, assim. Né? Em algum momento isso opera enquanto você está atendendo, né? Mas eu concordo que sim, vai caindo, né? Precisa cair, né? Você não fica totalmente alienado. Né? Agora, sabe o que me passou aqui, que é curioso? Que é preciso, inclusive, que esse analista que começa a perceber que o analisando está repetindo alguns traços, que ele consiga sustentar a posição de fazer esse traço cair. A partir do momento em que o próprio analisando se dá conta de que não é dele. Então, assim, para que ele sustente a posição de ver o analisando dele, repetindo e atestando ele enquanto uma posição de mestre, se ele não se abdica disso, e aí é o que a gente estava falando no início, de se abdicar enquanto sujeito naquele set analítico, e você estava usando daquele sujeito, né? Há um risco, né, do analista entrar no lugar do mestre e do analista entrar no lugar perverso. E não precisamos, acho que, nem entrar muito na coisa para dizer que são coisas devastadoras, né, que acontecem quando isso ocorre no análise. Mas isso levanta a coisa que eu estava falando, assim, de que o natural não é você suportar isso, você sustentar isso. O natural da gente, né, enquanto sujeito narcísico que somos, tá me elogiando, falou, tá ótimo, legal, né? Poxa, fazendo bem meu trabalho, né? Só que, assim, então é um esforço a mais. Eu tenho sempre essa impressão, assim, de que a psicanálise é sempre um esforço a mais para a gente não cair numas furadas, assim, que o sujeito neurótico cai, né? Por isso que a gente precisa desconstruir, deformar, descolar de uma série de coisas para sustentar. É dificílimo sustentar isso. Isso né? que você falou do analista, né, Ju, que o analista que faz isso está no lugar perverso ou agora no lugar do mestre. Acho que a gente não pode nem colocar o nome analista na frente, né? Porque se ele faz isso, ele não está no lugar de analista. Isso não é função. E assim, a gente está repetindo aqui muitas vezes a questão de lugar. Eu gosto de pensar mais na palavra função, né? A função de analista. Se faz isso, ele não está na função, porque, teoricamente, o sujeito, seja ele um analisando leigo ou aquele que está querendo percorrer aí um processo um percurso de formação de analista, a tendência é sempre se agarrar ao outro, né? Isso vai fazer parte, isso vai acontecer em algum momento.
É próprio do sujeito, é próprio da estrutura, querer sempre um outro que dê resposta, querer se amarrar no outro, querer se identificar no outro. Tanto que a gente vê aí grandes problemas que a gente está passando na sociedade por questões de identificações. Isso é da neurose mesmo, né? Então, isso é algo que já é esperado, mas que tem que ser, sim, depurado, trabalhado, deformado, porque a gente vai ter que ir se desalienando desse lugar. Porque também se dar conta de que você não tem um outro, chegar num momento de análise que você perceber que você não pode depender desse outro, que é uma ilusão, isso é bem difícil, é um grande desamparo. Mas é um desamparo que se atravessa. Que é seguido de uma satisfação, diz Lacan, né? É preciso dizer isso. Esse desamparo, ele é seguido da satisfação. Uhum. Então, calma aí. Não, a gente não deixa vocês doidos, não, e vai embora. A gente bota um terror na garganta, né? Todo episódio faz isso. Sim, tem essa satisfação, mas isso não quer dizer que não seja doído, que não tem, cada um não tem o seu tempo para que isso aconteça, né? Que isso tem que ser respeitado, acolhido, enfim, né? Isso é um processo. Porque talvez para uma pessoa leiga aí já é suficiente parar, né? Para uma pessoa que quer ir adiante, não. Tem que realmente atravessar, como a Fernanda falou, né? E eu acho Olha, não sei, parar aí pode ter consequência, sabe? Porque quando a gente atravessa a fantasia, né? É um lugar assustador e bem complicado, onde o sujeito ele fica muito solto ali. Porque cai tudo. Do jeito, né, Juliana? Se quer atravessar ou não. A gente não pode impor isso para ele. O analista não pode impor. Não, a gente não impõe nada. O que eu tô falando é o seguinte: quando você passa por isso, né? E se depara com essa coisa de que o outro não existe, né? De que o outro é inconsistente, de que você é um resto ali, tem o seu resto incurável. E o curioso é que, assim, o desejo do analista vem daí, tá? Para vocês verem que a posição do analista não é fácil. Vem desse resto aí, depois desse bololô todo que você fez na análise. Por que isso causa uma satisfação? Porque liberta o sujeito da posição de escravo para o outro que ele estava, né? O Husserl, ele tem uma frase que eu acho muito bonita quando ele fala do cárcere, né? Assim, que a análise tira o sujeito do cárcere do outro. E isso é uma satisfação imensa, né? Agora, tipo assim, você vai usar do seu desejo, da sua falta, da sua castração, para te pulsar para outras coisas bem mais produtivas do que você ficar tentando agradar o outro e perguntando o que o outro quer de você e você não quer, mas o outro quer, e aquela papurrinhação neurótica, né? Esse movimento vai permitir que o sujeito possa amar, trabalhar e deliberar. O Freud fala algo de amar e trabalhar, né? No próximo se faz análise para aprender a amar e deliberar, não. Amar e trabalhar melhor, né? Deliberar já é uma outra. Quem fala amar, trabalhar e deliberar. Trabalhar sem ser escravo, né? Sem ser escravo, trabalhar para si, né? Sem estar nessa dependência do outro, de querer agradar esse outro, de querer fazer o que esse outro espera de mim. E aí a gente está conversando isso tudo e eu fiquei pensando então, primeiro de tudo, antes da gente falar, né, colar nos discursos que estão acontecendo por aí, em favor e contra ao bacharelado, do que é certo do que é errado na formação da analista, acho que cabe cada um que se toque nessas interrogações a procurar saber o que é, como se deu um pouco da história, né? E fiquei pensando também que, independente da forma como aconteça, a formação do analista, disso não tem como fugir. A formação do analista vem a partir do atravessamento das formações do inconsciente. O atravessamento da fantasia. E aí, eu acho que eu queria fazer um parênteses, assim, porque eu escutei já coisas meio esquisitas, assim, no meio da psicanálise. Do tipo, desejo do analista é desejo de ser analista. Não é não, viu, gente? Lacan chama o desejo do analista de desejo inédito. O que isso quer dizer? O desejo, que Lacan tem a formulazinha que todo mundo conhece, que, né, o desejo do homem é o desejo do outro, né? O desejo do sujeito é o desejo do outro. Essa formulazinha é a formulazinha da fantasia, né? É que a neurose é sustenta o seu desejo pela fantasia, que é uma resposta
ao abandono do outro, né? E por isso que a fantasia tem um lado masoquista e tal. E aí, o que acontece? Para você ter acesso a esse desejo inédito, você atravessa essa fantasia, você deixa cair o outro, e aí você usa desse resto, dessa falta aí, como mola para sustentar esse lugar de falta enquanto analista de outras pessoas que vão passar pelo seu consultório, né? Então, é inédito porque ele não tem como surgir sem essa travessia. Antes não era disso que se tratava de um desejo ligado à fantasia. Isso é muito precioso da gente falar, né? Não é desejo de ser analista, é desejo do analista. Se a gente parar para ouvir essa frase, né, o desejo de analista, o desejo de ser analista, quando a gente coloca esse ser aí, o que está em jogo é o quê? É o sujeito. Quem quer ser é o sujeito. Então, não há desejo de ser analista, é desejo do analista. Até porque aponta para outra analista... coisa. E aí eu volto numa fala sua que você acabou de dizer ainda agora há pouco, do analista enquanto uma função, quanto um X ali que não é ocupado por um sujeito. Então, esse ser aí já é algo bem questionável, né? O que não impede que em uma análise um sujeito se questione, né? Quero estar nessa função, não quero estar nessa função, o que é isso? Né? Que desejo que é esse? Acho que isso aí aponta para o que Ju fala, que é completamente diferente. E aí a gente entra na especificidade da psicanálise, né? Dizendo de que em um setting analítico haverá apenas um sujeito. E é por isso que é tão bizarro estar na posição de analista, porque os seus atravessamentos não entram ali, não entram as suas opiniões. Então, isso já nos deixa divertidos, né? Da própria função e de que desejo que é esse. Eu fico imaginando, assim, quando o Lacan fala, né, do texto, Luiz, que a gente está... Luiz e Camila, que a gente está trabalhando no cartel. Direção. Né? Ele fala de poder. E essa palavrinha, assim, né, do poder, que tem a ver com a transferência, que tem a ver com o fato de que a gente é convocado o tempo inteiro em uma análise a ocupar o lugar do grande outro. E a gente sustenta, insistentemente, e a gente sustenta a transferência, que é um paradoxo. A transferência é uma ilusão, né? De um amor que assim, o analista quer que eu faça isso. O analista não quer nada de você, mas você precisa dessa ilusão para poder se ouvir e se encontrar. E, bom, né? Porque quando o analista tem ato, né? Que inclusive lá que vai dizer assim, né, que o ato do analista dá ordem do horror, o analista tem pavor do ato dele. Ele não está ali enquanto sujeito, ele não está querendo nada desse paciente, né? Ele está agindo de acordo com esse real que a gente está falando, que vem da análise dele, que é a resposta que ele dá para esse insuportável que Lacan chamou de não ter relação sexual, né? Que é o furo, papo furado, estamos aqui sustentando o furo de novo. Né? É o que Lacan vai falar, inclusive, sobre esse saber fazer com esse real, né? De poder... em um dos cartéis, a colega falava sobre isso, né? Sobre essa posição de poder passar pelo furo, né? Não de se assustar e paralisar, mas poder passar por ele. O Scovitch, ele fala nesse livro que a gente tá lendo no cartel, As Marcas de uma Psicanálise, que inclusive é muito bom. Ele fala que o fim da análise é marcado pela castração como bilhete de saída. Tipo assim, é um novo começo a partir dessa castração que você estava desde sempre lá dizendo, eu não quero saber sobre isso. É o que Lacan chama de que quando se começa a verdadeira viagem, né? Isso. Sabe do que eu lembrei aqui, a gente falando disso tudo, de furo, de castração, de falta, né? Eu lembrei na época da faculdade, eu estava fazendo uma prova de uma matéria existencial humanista. E aí a pergunta era o que é o vazio fértil? E eu não sabia responder de jeito nenhum
dentro da teoria existencial humanista, que nessa época eu já estava enveredada para psicanálise, sobre o que era o vazio fértil. Gente, eu respondi dentro do furo da psicanálise. Eu não lembro exatamente o que eu falei. Eu só sei que eu falei de psicanálise. E a professora veio falando, nossa, mas que resposta maravilhosa, é isso mesmo. Tô rindo do termo. Gente, tem um Vazio tema muito fértil. bom. O termo já fala alguma coisa, né? Ai, e olha o termo muito histérico, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tinha pensado nesse aspecto, né, do fértil, da histeria, nada disso. Mas, assim, é isso, não é a falta, não é aquilo, não é o que nos causa a movimentar, não é o vazio que nos faz, né, buscar algo. É um terreno fértil a falta. É um né? terreno fértil, pois é. Mas o que eu achei muito engraçado assim, é que eu não consegui responder dentro da teoria que estava sendo proposta na matéria, entendeu? Eu fui explicar de outro lado e ganhei 10, enfim, foi... Provavelmente a teoria, né? A gente está falando do ensino do bacharelado, da faculdade, não sei o que. A teoria, quando é transmitida, principalmente na faculdade, implica num saber todo, né? Por isso você não entendeu. E eu também não entenderia. Porque é um saber todo. E a gente está falando aqui, o Lacan fala na proposição de 67, né? É um real em jogo na formação do analista, né? Se há um real, é isso que a gente estava falando agora há pouco, da um feminino implicado, um não todo, né? Que a gente já discutiu até em outros episódios, né? Há algo que falta sempre, né? E isso já vai totalmente contra esse discurso louco de ensinar. Isso que falta sempre, que é interessante puxar esse fio assim. O que falta sempre para a neurose é visto como impotência. E o que uma análise faz com isso? A análise vai mostrar que não é impotência, é impossibilidade mesmo. Não tem como cobrir essa falta. Né? Então, assim, por que eu também lembrei dessa questão do vazio, dessa falta? Porque a gente falou aqui, né, que atravessar isso tudo é desamparo, se deparar com um vazio é difícil. Mas vejam, pode ser divertido, né? Pode ser fértil, pode ser legal. Vazio não é. A gente pode, no vazio, a gente pode construir muita coisa a partir daí. É quando o sujeito para de fugir do vazio e resolve abraçar ele. Fazer alguma coisa com isso. Parar de tamponar esse vazio, a dizer que o furo está ali e o que a gente vai fazer com esse furo. E não é fácil não, viu, gente? A gente sabe. Não, Fizemos esse trajeto aí. Mas... muito. Continua caminhando. Psicanalista tem essa maneira de ficar divertindo toda hora as pessoas. Não, mas é porque... É muito interessante algumas coisas do tipo, é insuportável falar de certas coisas que a gente fala em análise, é insuportável atravessar certas coisas que a gente atravessa, mas você ganha assim um grãozinho assim de liberdade depois que você atravessa isso que vale a pena. E aí vocês estavam falando sobre manter eu estava achando bonito quando vocês estavam falando de manter a psicanálise viva, né, que a psicanálise é viva e a clínica tem que ser viva, né? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo num evento de psicanálise, que eu fiz uma pergunta para a mesa falando sobre a resistência que o Freud previu, né, dos 100 anos que a gente ia ter de resistência, né? E eu brinquei, falei, olha, eu acho que vai ser bem mais, eu acho que vai ser 200 anos e tal, dessa resistência e tal. Aí eu falei assim, preocupa vocês, estava perguntando para a mesa, né? Pergunta a você, eu perguntei, preocupa vocês o futuro da psicanálise? Eu cheguei a perguntar isso. Causou uma revolta geral, não sei, até hoje eu estou investigando por quê, tá? O pessoal falou, como assim, Luiz? Você não é psicanalista? E blá, 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 você quer... Mas, assim, uma resposta eu gostei muito, né? Apesar de ter sido nesse tom de revolta, eu gostei muito de uma resposta. Foi assim, então, Luiz, aonde houver campo do inconsciente, há psicanálise. Exatamente. Né? A psicanálise não morre porque o inconsciente não cessa.
se fosse assim, vocês lembram daquele episódio que Freud responde sobre a morte da psicanálise baseado no obituário de não sei quem, que alegam que a pessoa morreu e a pessoa responde o obituário dizendo que estava viva? Vocês lembram desse episódio? Eu não lembro que texto tá. E aí é um texto que ele fala sobre... Não, é numa história sobre o movimento psicanalítico, a história do movimento psicanalítico. E ele fala que, sim, há muitas resistências, a psicanálise sempre vai ser dada como morta, mas que enquanto... ela não vai morrer. Cada vez que a resistência aumenta, ela se reinventa e vive cada vez mais, né? Então, assim... A psicanálise morreu por várias vezes, mas passa bem, graças a Deus. Morreu, mas passa bem. Continua no lugar dela de elefante aí, dando umas pisadas no galera. Então, gente, a gente vai finalizando o papo de hoje. A gente espera que o conteúdo tenha agradado vocês. Se agradou, deixa o like pra gente, contribui para o nosso trabalho. Vocês podem deixar sugestões também na caixinha de comentários. A gente está sempre trocando com vocês pelo Instagram, pelo Twitter e pelo YouTube. Tem também a plataforma Spotify para quem gosta apenas de ouvir o áudio, tá certo, gente? Então, até a próxima!